Bom, o depoimento vai ser curto, ou melhor, a parte sobre a minha relação com os dois livros do Drummond será mais curta, porque eu vou tentar abrir espaço para trechos do livro, né? Trechos que eu fui grifando durante as minhas leituras. Há muito tempo eu convivo com esse Confissões de Minas, que é um livro de 44, e o Passeios na Ilha, que é de 52. O primeiro me chegou naqueles antigos volumes da Poesia Completa do Drummond, publicados pela Aguilar. Num deles, eu não me lembro qual agora, o Drummond tinha incluído na íntegra o livro Confissões de Minas. Já em outras edições, muitos textos foram retirados pelo poeta ou pelos organizadores. Já o segundo, Passeios na Ilha, é uma obra fácil de se encontrar em sebo, na edição da Zé Olímpio, com a orelha, segundo dizem, escrita pelo próprio Drummond, mas sem assinar. Desse último até tenho 2 exemplares bem estragados pelo manuseio. Ao dizer isso, quero dizer que sim, são livros que eu li e reli várias vezes venho lendo e relendo ao longo da minha vida. Sei que usei muito, né, que levei sempre na mochila, para cima e para baixo, que me serviram de guia em vários momentos e por motivos diferentes. Posso dizer que os motivos são 2. De um lado, pelo prazer de encontrar a prosa drummondiana, né, que é de extrema beleza, e seus comentários sobre literatura. Do outro, pela procura de modelos de texto crítico ou de crônicas para minha tarefa diária de jornalista. Como jornalista, e às vezes como poeta, eu sempre me pautei por modelos, e no caso desses livros a dívida é muito grande. Havia em Drummond, principalmente quando ele fala dos amigos, quando ele fala de alguns outros poetas, o tom certo, né, do retrato psicológico e a análise dos poemas são análises muito finas, assim, os comentários que ele fazia. E eu estava tão imbuído dessa literatura, que eu muitas vezes lia de madrugada na sala da casa dos meus pais, que eu acabei uma vez sonhando com um poeta. Eu nunca vi o Drummond pessoalmente, invejava os amigos que iam ao Rio e me diziam: sabe quem eu vi lá na janela de um apartamento na Conselheiro Lafayette? O Drummond. Eu ficava todo sem graça, falei: pô, eu nunca vi o Drummond. Na época eu cheguei até a fazer anotar esse sonho que eu tinha tido, né, e até procurei as notas, não encontrei, então tentei lembrar dele um pouquinho. Quando eu era adolescente, tive uma vez um sonhei com o Drummond sentado na sala de casa. Parecia o Fred Astaire, de pernas longas, o papai pernilongo. Naquela época estava angustiado. Sentia que meus poemas não eram nada criativos. Partiam sempre de cenas da realidade sem nenhuma transcendência. Ficavam sempre patinando ao resto do chão, sem levantar voo, sem sair da experiência pessoal intransferível. Anos depois, outro poeta, José Paulo Paes, numa cartinha me disse: seus poemas armam, mas não deflagram. Era a persistência do problema. Voltando ao sonho, perguntei ao Drummond, a angústia me cutucando: como fazer, como abrir essa asa quebrada pelo cotidiano, aquele que avilta e destrói? Petulância de Pardal Novo. Drummond, qual a fórmula mágica? A resposta veio seca, num sorriso gauche, aquele que a gente conhece do documentário do Sabino e da Vinácia, brincando de se esconder atrás dos pilotis do Ministério da Educação. Viajol, meu filho, puro viajol. Não me pergunte o que quer dizer viajol, quer dizer, imagino, na época, anos 80, 70, 80, muitas palavras ganhavam esse ol no final, viravam menino de remédio. Viajol. Posso dizer que a leitura desses livros foram como uma picada fina, penetrante na carne do braço, para usar uma expressão dele mesmo ao falar sobre Itabira. E hoje nem saberia dizer o quanto exatamente devo ao poeta mineiro. Certamente muito. Como disse certa vez Chico Alvim, Drummond é toda uma paisagem moral. Digamos que me aferrei a essa paisagem, ainda na adolescência, e ela, de certa forma, sempre esteve presente a cada passo da minha vida. Se hoje estou aqui, se falo de mim, confesso que também sinto uma certa manifestação de impudor, como ele disse com ironia na crônica Autobiografia para uma Revista. E tenho vontade de dizer junto: talvez, ao fazer esse depoimento, no fundo, castigo o meu orgulho, contando sem ênfase os pobres e miúdos acontecimentos que assinalam a minha passagem pelo mundo. Nessas frases que vou pensando aqui, há muito da essência do poeta, aquela ironia que ele manejava com maestria, aquela consciência rara do Brasil, de saber sacudir a poeira que envolve a nossa vida cotidiana, aquela desconfiança do progresso, que
que esqueceu-se do fim a que se propusera ou devia ter se proposto. Aquele arco-íris pairando sobre as contradições da cidade. Naquela maneira de pensar e ver o mundo, Drummond também tinha um caráter educativo. O mesmo caráter que eu acho que ele percebia nas cartas enviadas por Mário de Andrade, como ele conta na crônica Suas Cartas de Confissões de Minas. De certa forma, quando eu lia suas crônicas, ou melhor, as crônicas desses dois livros, que se diferem, que são muito diferentes das crônicas dos outros livros, ia aprendendo muita coisa sobre a vida. E assim como o poeta paulistano, Drummond também sabia matar ilusões, de forma consciente, sem que o leitor caísse no círculo vicioso de matar e criar ilusões típico do jornalismo. Podemos, ao ler esses dois livros, aumentar aquela lista inicial de 22 aforismos que compõe a crônica Apontamentos Literários de Passeios na Ilha. A crônica citada, ela era composta de períodos mais ou menos curtos, né, com reflexões sobre a poesia, o poeta, a sua postura ética diante do mundo, etc. Folheando Confissões e Passeios, a gente pode achar outros períodos com o mesmo tipo de reflexão. E eu vou citar algumas passagens. Se ficar longo, você me avisa, que daí eu paro. Tá bom? Lá no Jardim Público de Casimiro, ele diz o seguinte: sabe-se o que há de perigoso para a literatura em uma conduta exemplar. O perigo é tão positivo como o da falta de conduta. De bons ensinamentos não germinam obrigatoriamente bons versos. Já em O Sorriso de Gonçalves Dias, ele vai comentar os timbiras, não é isso? Ele diz assim: mas deve lembrar aos que se entregam a exercícios idênticos quanto é inviável a poesia dos institutos históricos, elaborada friamente pela inteligência, traindo a erudição e o didatismo e constituindo-se em peça de museu, diante da qual nossa admiração respeitosa se inclina, mas a sensibilidade não se entrega. E eu gosto desse trechinho, porque muitas vezes a gente está diante de alguns poemas que a gente lê, e fala assim, a gente continua admirando determinados poetas, mas a sensibilidade não se entrega. A frase Drummond era bom nisso. No Pessimismo de Edgar Renaud, numa crônica que ele fala sobre um amigo dele, de geração, ele diz o seguinte: como os poetas e escritores conscientes de sua geração e do seu país, Edgar Renaud sente que a sua poesia tem de sofrer a penetração da guerra e dos problemas espirituais e morais que a guerra suscita. Não é subordinação ao tema da circunstância, mas o reconhecimento da verdade de que o poeta só se pode alimentar do tempo, e que o tempo de hoje não é inferior a qualquer outro, nem deve ficar de conserva, até transformar-se em passado para atrair a prospecção lírica. Numa outra crônica, aproveitando para falar um pouco do livro, né, a partir dele mesmo, tem uma crônica que eu gosto, que é Segredo e Atualidade de Smith. Né? Ele fala sobre o Alfonso Frederico Smith, que ele tenta salvar. Eu acho que é um poeta chatíssimo. E o Drummond diz assim: que diz a primeira página? Ondas sucessivas de aviões durante toda a noite atacaram com bombas incendiárias uma cidade dos Midlands, destruindo 3 cinemas, 2 hotéis, 2 igrejas, um hospital de crianças e diversos bairros operários. Que diz a página 10? Há nas rosas que estão morrendo um silêncio infinito. Poderíamos dizer que a sombra envolveu as rosas. Dir-se-ia que a página 10, suplemento literário com o poema de Augusto Frederico Smith, está fora do tempo. Mas, precisamente porque está fora do tempo, a poesia de Augusto Frederico Smith consola-nos dos bombardeios aéreos e instila em nosso coração uma doçura que a aridez seca não saberia recolher. Como eu disse, às vezes parece que ele tenta salvar o Smith, mas ele é danado. Chega no final, ele cita um verso do Smith e termina com um comentário, quase que um poeminha moderno. Cantar, cantar, cantar para não ficar louco. A voz patética parece subir de um abrigo antiaéreo. Em outra crônica que eu já citei, Autobiografia de uma Revista, ele diz o seguinte: entendo que a poesia é negócio de grande responsabilidade e não considero honesto rotular-se de poeta quem apenas verseje por dor de cotovelo, falta de dinheiro
ou momentânea tomada de contato com as forças líricas do mundo, sem se entregar aos trabalhos cotidianos e secretos da técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação. Até os poetas se armam, e um poeta desarmado é mesmo um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às modas e compromissos. Há nesse poema, nessa mesma crônica, ainda uma provocação que é típica do Drummond, né, que ele sempre faz um disfarce de modesto e sempre provoca, dá uma cutucada. Ele comenta nessa crônica, né, que ele é o autor de um poema que causou escândalo, que é o No Meio do Caminho. E diz ele: autor confesso de certo poema insignificante em si, mas que a partir de 1928 vem escandalizando o meu tempo e serve até hoje para dividir no Brasil as pessoas em duas categorias mentais. Ele não diz, obviamente, quais são essas categorias mentais, né? Nem precisa. Para dar uma pulada aqui, nesse tom sempre pensando sobre poesia, e é isso que eu estou retirando do livro, no Divagação sobre as Ilhas, que o Chico Alvim leu, ele diz o seguinte: contudo, ele imagina o seguinte: se colocar o poeta nessa ilha que ele está bolando, ele diz assim, bom, pode vir, mas contudo devem comportar-se como se poetas não fossem, pondo de lado os tiques profissionais, o tecnicismo, a excessiva preocupação literária, o misto de esteticismo e frialdade que costuma necrosar os artistas. Sejam homens razoáveis, carentes, humildes, inclinados à pesca e à corrida a pé. Saibam fazer alguma coisa simples para o estômago, do fogão improvisado. Não levem para a ilha os problemas de hegemonia e ciúme. Bom, poderia falar muito mais outros trechos dos dois livros, né? Inclusive a relação que eles tecem com as obras poéticas de Drummond, né? Principalmente as obras que vão de Sentimento do Mundo a Claro Enigma. Esses textos estão ali no miolo desses livros, são como um depoimento muito vivo da consciência histórica do Drummond. Digamos assim, o contexto de composição daqueles poemas aparecem nesses dois livros. Para só citar um exemplo, que até é citado no texto do Milton, né, o bonito texto que ele escreveu no Confissões de Minas, ele cita uma crônica que é o Boadella entre Elefantes, né, com todo um começo interrogativo, que eu não vou ler aqui, que a gente pode pensar se aquelas não eram mesmo perguntas que o próprio Drummond fazia a si mesmo, né? E é bastante curiosa a forma como ele termina a crônica. Ele diz assim: nada posso dizer, ai de mim, pobre elefantezinho não metafísico, que mal sei amanar a tromba. Quer dizer, o leitor atento vai logo lembrar do poema O Elefante, incluído em A Rosa do Povo, que é um livro de 45. Né? Se o poema nasceu antes ou depois da leitura do Boadella, não sei dizer, né? No entanto, o clima me parece ser o mesmo, né? A referência passa da crônica para a poesia e da poesia para a crônica, como que por vasos comunicantes, né? Onde a gente encontra sempre esse equilíbrio entre o sentimento do mundo e uma consciência, né, da nossa precariedade humana. É isso, Milton.